Então, pessoal, deixa eu só dar um. Então, vocês estão vendo aí minha tela, né? Beleza. Então, pessoal, a gente está no último encontro nosso aqui, né? Lembrando que a UC ela vai terminar dia 26. Então vai dar tempo da gente ter um encontro semana que vem. Eu vou ajustar aqui, a gente vai ter encontro semana que vem também. Mais dois encontros, na verdade. Então ela vai ter dia 24, né? Então, pessoal, ao ser aqui, né, essa unidade curricular de vocês, ela vai fechar, né, dia 24/6. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, o curso de vocês aqui, né, ele é formado por quatro módulos, certo? Um módulo básico e três módulos específicos, certo? Vocês estão na primeira unidade curricular do módulo básico, certo? Depois que finalizar aqui a parte de fundamentos elétricos, a gente vai entrar na parte de fundamentos mecânicos, certo? Então, depois de fundamentos mecânicos, acaba o módulo básico e vocês entram no módulo específico, certo? E dentro do módulo específico 1, a gente vai ver a parte de montagens, né? Então, montagens de sistemas elétricos, vocês vão ver muito ali a parte de partidas de motores, né? A parte de montagem de sistemas mecânicos, vocês vão ver muito sobre a parte, né? Realmente de montagem mesmo, fabricação, montagem de dispositivos mecânicos, né? A utilização ali de rolamentos, por exemplo, como que eu venço as cargas axiais, cargas radiais. Na parte de montagem de sistemas de controle e acionamentos eletromecânicos, a gente vai ver muita parte de sistemas hidráulicos e pneumáticos, né? E aí, depois, quando feito isso, né, finaliza o módulo específico 1 e a gente entra nas manutenções, né? Manutenção de todos esses sistemas, certo? E aí, lá no módulo, né, no último módulo do curso, a gente vai ficar ali responsável por ver a parte de desenvolvimento de projetos, certo? Então, a parte de projetos dos sistemas eletromecânicos, beleza? Então, essa daqui é a grade, né, do curso de vocês. Então, dia 24 finaliza essa primeira unidade, né, curricular aqui de vocês do módulo básico. Então, quem não enviou as atividades, né, podem ir enviando. Eu vou corrigir essas atividades, né? Amanhã está planejado para eu corrigir a atividade quem já enviou. Já dou o feedback para vocês. Se tiver que alterar alguma coisa, eu deixo vocês fazerem essa alteração e enviarem novamente sem ônus, né, na nota, ok? Então, vocês já tiveram, né, os dois encontros presenciais, ou seja, turma A e turma B, certo? E a gente vai ter aqui, né, mais um ou dois encontros aqui online para finalizar essa parte dessa unidade curricular, certo? Hoje, o que que eu quero falar com vocês? A gente vai entrar na parte de potências, né? Então, a gente trabalhou muito, a gente viu muito a parte de corrente alternada, né? Então, a gente viu ali a definição das grandezas. Vocês estão vendo minha tela aqui, pessoal? Tá, né? Beleza. Então, pessoal, a gente trabalhou muito a parte, né, das grandezas elétricas, viu lá, né, como que essas grandezas elétricas se relacionam, só que isso dentro da parte do que a gente chama de corrente contínua, né? E o que é uma corrente contínua? O que é um valor de tensão, né, contínua, corrente, ser contínuo, é que realmente o seu valor, né, o seu módulo não varia ao longo do tempo, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma bateria ali, se eu medir, né, dentro de um período ali, de um intervalo de tempo, de um segundo, ou seja, de um minuto, o valor daquela bateria vai ser constante ao longo do tempo, certo? Em contrapartida, a gente tem, né, que é mais comum na rede nossa, né, nos sistemas de distribuição, nas nossas casas, nas tomadas ali, a
a gente trabalha com correntes alternadas. O que que significa isso? Significa que em um determinado intervalo de tempo, né, que a gente chama de período, em um determinado intervalo de tempo, a polaridade dessa tensão, né, ou dessa corrente vai alternar ali no Brasil, né, 60 vezes a cada 1 segundo. Significa que no intervalo de 1 segundo, se eu olhar, né, para a forma de onda daquela tensão, ela vai ter uma alternância entre positivo e negativo 60 vezes, né, para esse 1 minuto. Então, ela vai se tornar positiva e negativa 60 vezes por segundo, quer dizer. Então, quando a gente começa a estudar, né, quando a gente entra nessas grandezas de corrente alternada, a potência que a gente tinha visto lá em corrente contínua, né? Ela já se divide em três tipos aqui de potência, certo? Então a gente tem a potência aparente, né? Que é toda, é como se fosse o volume, o pacote total de energia, de potência. E aí a gente tem, né, que esse pacote total de energia, ele é formado pela soma de dois pacotes menores, né? Que é a energia que realmente é aproveitada, que a gente chama de potência ativa, e aquela potência ali, né, que ela está ocupando um certo espaço dentro da potência total, mas que não realiza trabalho, né? Então, ela é uma potência reativa, ou seja, ela não realiza trabalho. E aí a soma dessa parcela ativa e reativa forma a nossa potência total, que é a potência aparente, certo? Então, aqui, né, eu trouxe um exemplo aqui, né, uma foto que eu acredito que a maioria, quem gosta aí de molhar a garganta no final de semana, é acostumado a ver, né? Então, por exemplo, de um copo aqui de cerveja, um copo de chopp, certo? Então, se a gente for fazer uma analogia dentro dos sistemas elétricos, o formato desse corpo seria realmente a minha potência aparente, certo? Então, todo esse recipiente aqui seria a minha energia aparente, certo? Então, o copo total aqui, ó, esse recipiente total é a parcela total de energia, certo? E aí, ó, essa espuma aqui, ela ocupa esse copo, mas ela não é boa para a gente tomar, né? Então, ela está ocupando espaço ali, né, do meu copo, que é minha energia total, mas ela não realiza trabalho ali, que é molhar a garganta, certo? E o que realmente realiza esse trabalho é essa parte líquida do copo aqui, que a gente chama de energia ativa, certo? Então, essa parte líquida, né, que realmente é transformada em trabalho, tem uma unidade em quilowatts, que isso aqui é uma potência ativa, e essa energia, né, que a gente fala energia desperdiçada, é chamada de potência reativa, certo? E a soma das duas, né, me dá o copo total aqui, me dá a parcela de energia total, né? Ou seja, a soma dessas duas parcelas me gera a potência aparente. Beleza? Até aqui, pessoal, tá tranquilo? Então, vou entender que sim. Então, vamos lá, potência, né? Então a gente viu, né, a definição de potência continua sendo a mesma. Então, potência ela é uma definição da física, né, em termos gerais, para qualquer forma de energia, que é basicamente o trabalho, né, a energia por uma unidade de tempo, certo? Então, a definição de potência, né, se a gente lembrar lá da física, potência ela é uma parcela de trabalho por uma unidade de tempo. E quando a gente traz para circuitos elétricos, né, a gente tem a fórmula de potência é a tensão vezes a corrente, certo? A gente viu isso. E aí eu tenho, né, a potência aparente, que ele é o produto da tensão eficaz e da corrente eficaz, certo? Então, quando eu multiplico a tensão eficaz da minha rede por corrente eficaz da rede, eu tenho a minha potência total, minha potência aparente.
Então, a potência aparente, ela é apenas aqui, né, quando a gente faz essa multiplicação algébrica, eu obtenho, né, o valor ali do módulo dessa potência, ou seja, ela é apenas um valor de cálculo. Por quê? Porque a gente não leva em consideração uma defasagem angular entre tensão e corrente. Então, corrente alternada, né, a gente tem, né, esses parâmetros de defasagem angular. Então, a forma de onda, né, dessa tensão e dessa corrente gera defasagens angular. Só que no cálculo da nossa potência, a gente não leva em consideração essa defasagem angular, certo? E a adição geométrica dessas potências, né, ativa e reativa, determina a potência aparente. Então, nessa frase aqui, a gente tem, né, um conceito muito importante: adição geométrica. Alguém sabe o que que seria uma adição geométrica? Se alguém souber, pode falar no chat ou abrir o microfone. Então, adição aqui, ó, geométrica. Então, existe diferença entre adição geométrica e adição algébrica? É igual ou é diferente essas duas? Alguém sabe? Deixa eu ver aqui se alguém falou no chat. Na adição geométrica, eu faço uma soma direta, né? Uma soma dos módulos. Ou seja, então se eu tenho aqui, né, uma potência, vamos então se eu tenho, por exemplo, é, um valor de potência em corrente contínua de 10 watts, né, e outra potência, potência um e potência 2 de 15 watts, a soma algébrica das duas, potência um mais potência 2 é 10 mais 15. Eu somo diretamente os módulos desse valor, certo? Que é o quê? 25 watts, certo? Beleza? E soma geométrica seria o quê? Soma geométrica, eu já trabalho com vetores, né? Ou seja, eu tenho aqui um plano cartesiano, e aí eu faço uma soma, né? Por exemplo, aqui, ó, uma soma geométrica desses valores, que eu tenho que somar, eu tenho que levar em consideração o módulo e o valor do ângulo, certo? Então, quando a gente está falando aqui das potências, né, essa soma geométrica leva em consideração isso. Por quê? Porque eu vou ter a potência ativa, né, que vai estar aqui, né? Então, eu tenho uma potência ativa, que é dada em watts, e aí eu somo com a minha potência reativa, que é dada em volt-ampere reativo, certo? A soma, se eu fizesse uma soma algébrica normal, né, eu somaria apenas os módulos. A soma geométrica é uma soma de vetores, então a minha potência aparente, né, ela é esse triângulo aqui, ou seja, lá tem uma simbologia de S, né, que é dada em volt-ampere, certo? Então, daqui nasce, né, o termo de triângulo de potência que a gente vai ver mais para frente. Então, a adição geométrica, ela envolve realmente, né, essa soma de vetores aqui, certo? Por quê? Quando a minha corrente passa por elementos resistivos, né, que realmente efetua trabalho, eu não tenho uma defasagem angular entre tensão e entre corrente, certo? Então eu tenho aqui, né, a potência em watts realmente aqui no eixo real, né, das minhas potências. Quando essa corrente passa aqui por indutores ou capacitores, né, eu tenho uma defasagem entre o ângulo da tensão e o ângulo da corrente,
certo? E o valor de potência gerado por esses elementos, né, que são chamados de componentes circulantes, eles não realizam trabalho, eles são apenas para gerar, né, os campos magnéticos, né, e eletromagnéticos, ou seja, ele gera os campos eletrostáticos dentro dos capacitores e gera os campos magnéticos dentro dos meus indutores, certo? Então, eu tenho aqui, né, a definição de cada termo. Então, potência ativa, ele é o valor médio da potência instantânea sobre um número ali de períodos. Então, essa potência, né, essa potência elétrica no consumidor é transformada em outras formas de energia. Então, aqui no meu chuveiro, na minha lâmpada, né, eu tenho aqui a minha rede, né, então, minha fonte geradora aqui no caso é a minha concessionária local, certo? Gerando aqui um valor de tensão e corrente para minha rede. Então, quando essa corrente passa, por exemplo, num aquecedor aqui, pode ser um chuveiro, que é uma carga resistiva, eu transformo essa corrente em energia térmica aqui, em calor, certo? Quando essa corrente passa na lâmpada aqui, né, nessa resistência da lâmpada, ela transforma aqui em luz, ou seja, eu transformo a energia elétrica em outras formas de energia, certo? É isso que significa realizar trabalho, é eu transformar a energia elétrica em outras formas de energia, certo? Isso é característica de cargas resistivas, certo? Agora eu tenho a minha potência reativa, né, que é dada em volt ampere reativo. A finalidade dessa potência é a de construir o circuito magnético, né, das minhas bobinas, dos meus indutores, dos meus motores, certo? Então, como esses campos, eles crescem e decrescem acompanhando a frequência da rede, a potência reativa varia, né, duas vezes por período entre fonte de corrente e condutores, certo? Então, essa potência reativa, ela, ela é injetada e ela é consumida, né, em um período, né, em um ciclo ali da nossa corrente. Então, quando ela acompanha, né, a frequência da nossa rede e ela varia ali duas vezes dentro desse período, ou seja, quando a gente considera um período de medição, essa potência, né, ela varia duas vezes dentro desse período, ou seja, ela é fornecida e ela é, usada ali nos circuitos dos campos magnéticos, certo? Então, realmente ela fica, né, ocupando o espaço, indo e voltando ali nos nossos condutores. Então, por isso, seu valor é dado em volt-ampere reativo. A existência, né, das potências reativas, ela aumenta a carga dos meus geradores, aumenta a seção transversal, né, que a gente fala de bitola dos meus condutores e aumenta a carga dos transformadores. Por quê? Porque os geradores e os transformadores, eles têm que ser capazes de gerar toda aquela parcela de potência, ou seja, eles enxergam, né, a parcela de potência aparente, enxergam a potência total. Se eu tenho muita potência reativa, significa que esses elementos têm que fornecer muita energia para que a mesma parcela de potência ativa seja consumida, né? Então, se eu tenho muita parcela reativa na rede, ocupando o espaço ali, esses transformadores têm que trabalhar mais, esses geradores têm que trabalhar mais para conseguir fornecer a potência ativa que esse circuito precisa, certo? E aí a gente tem aqui a nossa relação de potências, né? Que é a relação entre a potência ativa, a potência aparente e a reativa. Então a gente tem, né, como representação o nosso triângulo de potências. Então, em quilowatts aqui, eu tenho minha potência ativa. Nessa parcela de kVA reativo, eu tenho minha potência reativa. E a potência total aqui, né, que é a soma geométrica das duas, é a minha potência aparente. E esse ângulo aqui, né, que separa, né, esse ângulo formado aqui no nosso triângulo retângulo, vai definir o fator de potência, certo? Então, o fator de potência é o cosseno desse ângulo, certo?
Então, o fator de potência do circuito é o cosseno de φ, certo? Que é o quê? Lembra lá da definição, né, da geometria? A definição de cosseno é o quê? É cateto adjacente, né? Dividido por hipotenusa, certo? Que ele vai ser o quê? Minha potência ativa dividido pela minha potência aparente, certo? Então, se vocês olham aqui, né, essa fórmula, então, uma divisão aqui entre o que é transformado em trabalho e o que é fornecido, aparente. Então, vamos olhar aqui, né? A definição, fator de potência. Eu tenho aqui, ó, uma parcela de potência que realmente realiza trabalho e eu tenho aqui uma parcela, né, de potência total. Então, isso aqui, né, o fator de potência, ele é uma relação entre o que é fornecido de potência, o que é fornecido de potência total e o que realmente é realizado em trabalho. Então, quanto maior meu fator de potência, significa que mais essa energia que é fornecida é transformada em trabalho. Quanto menor o meu fator de potência, significa que eu tenho mais reativo na rede e pouca parcela dessa energia ativa é consumida, é realizada em trabalho. Beleza? Como é que tá aqui, pessoal? Tá tranquilo? Deu para entender? Então, explicadas essas questões, né, essas diferenças de potência, eu vou entrar aqui, né, num exemplo que é muito semelhante a uma das unidades de vocês, da situação de aprendizagem de vocês. Tem que estar carregando aqui. Então, né, utilizando esse conceito de potência, a gente vai ver aqui um dimensionamento de condutor. Então, tem uma situação de aprendizagem de vocês lá, né, que fala sobre a questão do aquecimento dos cabos, mandam vocês olhar na NBR 5410 qual que é a capacidade de condução de corrente, né, dos condutores, certo? E eu vou explicar de onde que saem, né, essas definições. Então, o que que acontece? Quando eu vou dimensionar um condutor, significa que eu preciso escolher um condutor que seja capaz de conduzir aquela corrente sem gerar um aquecimento excessivo, de modo a danificar a isolação do meu cabo, certo? Então, a norma, né, que rege as instalações elétricas de baixa tensão, que é a NBR 5410, lá de 2004, ela traz alguns critérios de dimensionamento dos condutores. Esses critérios de dimensionamento, eles envolvem fatores mecânicos, né? Então, eu tenho lá critérios de capacidade de seção mínima dos condutores que levam em consideração realmente os fatores mecânicos, né, de tensionamento do meu cabo. E eu tenho, né, parâmetros de resistência a esforços, né, gerados ali por um eventual curto-circuito, ou seja, métodos de dimensionamento que leva em consideração esses esforços eletrodinâmicos, e eu tenho, né, os métodos de dimensionamento que levam em consideração os efeitos térmicos da passagem da corrente elétrica, que é o dimensionamento por capacidade de condução de corrente, certo? Então a gente tem aqui, ó, um exemplo, eu trouxe um exemplo de dimensionamento de condutores para vocês entenderem como que funciona, né? Então, a gente quer dimensionar um condutor de proteção, certo? Então, dimensionar o condutor e aqui, né, tem a parte do disjuntor também de um circuito que alimenta um chuveiro. Então, note, é um chuveiro. Chuveiro é uma carga puramente resistiva.
certo? Uma carga ser puramente resistiva significa que o meu fator de potência, ele é unitário, certo? Pode falar, Francinaldo? Só a tela tá aparecendo só tecnoeletromecânica, você tá desenhando alguma coisa? Ué, não tá passando? Não, aqui na minha não. Tá travado para vocês também, pessoal? Sim, está travado aqui, professor. Tá travado? Ué, peraí. Sim, tá só em A minha tava preta, agora voltou ao mencionar normal. o condutor. Eita, peraí. Então, deixa eu apresentar minha tela, que vai ser mais fácil. Agora vocês estão enxergando aí? Eu tô. Então, beleza. Então, o que eu estava falando é que a gente vai dimensionar aqui um condutor e a proteção de um circuito de chuveiro, né? Então, o chuveiro, né? Ele é uma carga resistiva, certo? Carga resistiva, eu tenho fator de potência unitário, certo? Ou seja, se eu tenho lá que minha potência aparente, né? Ela é o quê? Ela é minha potência ativa sobre o meu fator de potência, certo? Então, a potência ativa aqui, né, a potência total, é igual à minha potência ativa, né? Minha potência aparente é igual à minha potência ativa, concorda? Significa que a minha potência em volt-ampere aqui, né, do meu chuveiro é 7.500, né? Que é igual à potência ativa, ou seja, toda a energia que meu circuito do chuveiro vai fornecer para esse chuveiro funcionar vai ser transformado em trabalho, certo? Então, beleza. A tensão da rede ali, né, que a gente está tendo como exemplo aqui, é uma tensão monofásica, fase neutro, né, de 220 volts eficazes. Então, eu tenho aqui, ó, 220 volts eficazes, certo? E a temperatura ambiente, né? A temperatura do meu ambiente ali é 35 graus Celsius e esse circuito, né? Ele é instalado dentro de eletrodutos que está ali chumbado na minha parede, ou seja, está embutido em alvenaria. Por que que eu preciso saber disso aqui? Para determinar meu método de instalação, certo? E eu tenho aqui, ó, outra informação, que dentro desse mesmo eletroduto passa, né, mais dois circuitos, ou seja, passa mais um circuito, é ele mais um outro circuito, certo? Quando passa dois circuitos dentro de um condutor, né, a gente tem ali influência, de um circuito sobre o outro no aquecimento, certo? Então, quando a norma fala de dimensionamento por capacidade de condução de corrente, né? Eu vou encontrar aqui, através da relação de potência, qual que é a minha corrente de projeto, né? Ou seja, qual que é a corrente que aquele equipamento precisa para funcionar. Só que existe alguns fatores de influência na temperatura desse meu condutor, né? Por exemplo, igual eu falei aqui, temperatura ambiente e o método de instalação e também de mais circuitos dentro do mesmo eletroduto. Ou seja, esses fatores influenciam na temperatura do meu condutor. Então, esse método de dimensionamento, ele leva em consideração o aquecimento do meu condutor. Ou seja, o fator limitante do meu dimensionamento é o material isolante do condutor, certo? Então, aqueles valores, né, de condução de corrente lá da tabela da 5410, se eu não me engano, a tabela 36 e a 37, eles são valores, né, calculados para determinadas condições específicas. Ou seja, lá é calculado aqueles valores para temperatura ambiente de 30 graus Celsius, para dois condutores, né, passando no mesmo circuito e para os métodos de instalação. Qualquer fator que seja diferente dessas condições
eu preciso corrigir aqueles valores na tabela, certo? Ou seja, eu já estou falando aqui para vocês de um método para a gente dimensionar, né, circuitos, né, para a gente dimensionar instalações elétricas. Então, qual que é o primeiro passo? Né? O primeiro passo é eu encontrar essa corrente de projeto, certo? Então, o primeiro passo é eu realmente encontrar, né, qual que é a corrente que esse chuveiro precisa para funcionar, certo? Então, se eu lembrar, né, que a potência ela é a tensão vezes a corrente, isso em volt ampere, certo? Eu tenho lá, né, para encontrar a corrente, eu isolo, né, o valor, né, da corrente aqui na fórmula e eu tenho que a corrente é a potência dividido pela tensão. Se meu chuveiro, né, ele consome 7.500 volt ampere e a minha tensão é 220 volts RMS, a corrente desse circuito é 34 ampere. Então, esse valor aqui, ó, é a corrente de projeto. Beleza. Encontrada a corrente de projeto, qual que é o próximo passo para eu dimensionar corretamente meu condutor? É eu encontrar, né, lá dentro da norma, qual que é o meu método de instalação, certo? Então, eu vou ver lá, eu tenho que meu circuito está dentro de um eletroduto que está na parede, certo? Qual que é a referência dessa forma de instalação na minha tabela? Então, eu vou lá na tabela 33, que está dentro da norma, e encontro o método de instalação, certo? E aí eu vou ver aqui, ó, que minha instalação, né, meu método número 7 aqui, ó, qual que é a descrição dele? Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Opa! Então, esse daqui é a forma como meu circuito tá, certo? E qual que é o método de referência que tá nessa coluna aqui, ó? É o método de referência B1, certo? Então, eu encontro que minha método de referência é o B1, certo? Então, beleza, encontrei a corrente de projeto. Eu sei qual que é o meu método de instalação, ou seja, a referência dele, que é B1. O terceiro passo é eu determinar se existe algum fator de correção. Como eu disse, lá nas tabelas da norma 36, a tabela 37, que dá o valor de capacidade de condução de corrente, ele foi calculado na norma para situações específicas, né? Para temperatura de 30 graus Celsius, para apenas dois circuitos carregados ou três circuitos, dois condutores carregados ou três condutores carregados no mesmo método de instalação. Quando eu tenho situações diferentes dessa, que aqui a gente tem, né? Eu preciso determinar fatores de correção para aquela valor de condução de corrente, certo? Então, eu falei lá no enunciado que a temperatura ambiente é de 35 graus Celsius. Então, eu tenho que fazer um fator de correção para a temperatura ambiente. Eu falei que tem dois circuitos no mesmo eletroduto. Então, eu tenho que fazer um fator de correção de agrupamento. Esse circuito nosso, ele não passa, né? Ele não tem nenhum trecho dele enterrado no chão. Então, não preciso corrigir, né, através da resistividade térmica do solo. Então, eu vou ter aqui dois fatores de correção, certo? Para a temperatura ambiente e para fator de agrupamento desse circuito, certo? O primeiro fator, então, é o da correção de temperatura. Então a norma traz lá, né, fatores de correção para temperatura na tabela 40 da 5410. Tá, essa tabela aqui, ó, tá lá na 5410 de 2004, certo? Então ela me fala o quê? Fatores de correção para temperaturas ambientes diferentes de 30 graus Celsius para linhas, ó, não subterrâneas e 20 graus Celsius para a temperatura do solo, ou seja, se eu tivesse um trecho enterrado no solo, né, eu teria que ver, né, se a temperatura do meu solo fosse diferente de 20 graus Celsius, beleza? Então, eu olho aqui, ó, nessa coluna, qual que é a temperatura minha ambiente, né, que é 35 graus Celsius. Então, eu desço aqui, ó, encontro, opa, 35 graus Celsius.
Se fosse, né, por exemplo, 33, 32, que é maior do que 34, eu sempre corrijo para o maior valor. Se fosse 36 graus, eu ia olhar no fator na linha aqui de 35 ou na linha de 40. Então eu olho aqui, né, na linha de 40, seja, beleza? Ou eu posso também, né? Se eu for conservador, eu faço dessa forma. Ou eu vejo, 36, ele está mais perto de 35 ou mais perto de 40? Ah, então eu posso utilizar 35 que não vai ter uma variação tão grande. Só que sempre, né, quando a gente vai projetar, é bom a gente prezar pela segurança. Então eu iria ali utilizar um fator de correção de 40 graus Celsius. Beleza? Então, voltando aqui para o nosso exemplo, eu tenho um fator, uma temperatura ambiente de 35 graus Celsius. Então, qual que é a isolação do meu cabo, né? Então, eu vi lá, eu quero instalar cabos com isolação de PVC, que é mais barato do que um EPR XLPE. Então, eu olho aqui na coluna do PVC e vejo que meu K1, né, que é o fator de correção de temperatura, é 0,94. Ok. Então, já determinei esse fator de correção de temperatura. E aí eu vi lá, né, que tem dois circuitos do mesmo eletroduto, ou seja, eu preciso encontrar o fator de agrupamento para a correção daquela valor de corrente. Então eu vou na tabela 46 da norma, né, que me dá os fatores de correção aplicáveis a condutores agrupados em feixe e a condutores agrupados no mesmo plano em camada única. Então eu olho aqui, ó, na primeira linha da tabela 42, certo? Com a forma de agrupamento, que é em feixe, ao ar livre ou sobre superfície, embutidos em conduto fechado, certo? E aí eu olho aqui, ó, qual que é o número de circuitos que passam dentro desse forma de agrupamento aqui. Então eu tenho lá que são dois circuitos, né? Então olha aqui, ó, nessa coluna do dois circuitos aqui, aí eu faço o cruzamento desses dados, ou seja, dessa linha com essa coluna me dá um fator de agrupamento de 0,80. Por quê? Porque tem dois circuitos no mesmo eletroduto. Então eu determinei K1, K2 não tem, por quê? Porque não está enterrado no chão. E aí eu tenho K3 aqui, certo? E aí eu determinei que K3 é 0,8, certo? E aí, qual que é o próximo passo, né? Então, a gente vê lá na tabela 36 que eu tenho diversos valores de condução de corrente para aqueles condutores, né? Então, eu vou nessa tabela 36. Por quê? Porque eu tô com material de PVC, isolação de PVC, e vou encontrar lá, né, qual valor teoricamente iria conduzir a minha corrente de projeto sem ainda aplicar os fatores de correção. Então eu vou aqui, né, no meu método de referência. Então primeiro eu olho aqui, ó, eu olho nessa linha aqui, qual que é o meu método de referência? Ah, então eu determinei que o meu método de referência é o B1. Então eu vou olhar aqui, né, nesse espaço referente ao método de instalação B1. Se fosse só o circuito do chuveiro, quantos condutores carregados eu teria? Para circuitos monofásicos, né, ligados entre fase e neutro, eu considero dois circuitos carregados. Por quê? Porque a corrente passa na fase e retorna pelo neutro. Então, dois circuitos carregados. Se eu tenho um motor, por exemplo, ou seja, que a alimentação é trifásica, eu tenho ali, né, três condutores carregados, beleza? Então, eu falei que é um circuito monofásico. Então, eu tenho dois circuitos carregados. Então, a média de referência é B1, dois circuitos carregados. Eu vou encontrar aqui aquele valor, né, aquele cabo, aquela seção transversal que conseguiria conduzir os meus 34 amperes, né, que é a minha corrente de projeto. Então, eu vou olhando aqui, ó, 32 não dá porque minha corrente é 34, certo? Eu teria aqui um cabo de 6 milímetros quadrados, né? Que consegue conduzir 41 amperes, certo? Se eu não tivesse os fatores de correção, eu poderia aplicar ali um cabo de 6 milímetros quadrados naquele meu circuito. Só que não, né? Por quê? Porque se meu chuveiro, né? Se meu circuito tivesse ele isolado
né, no eletroduto ali, só passando sozinho. Se a temperatura daquela minha cidade não passasse de 30 graus Celsius, a média anual, né, eu poderia utilizar um cabo de 6. Só que eu tenho condições lá de temperatura 35 graus Celsius e eu tenho que passa dois circuitos no mesmo eletroduto, né? Então eu preciso corrigir esse valor de 41 aqui para saber nessas condições que eu falei qual capacidade, né, o quanto de corrente que esse condutor de 6 realmente consegue conduzir, certo? Então, eu preciso fazer a correção desse valor, né? Ou seja, como que eu faço essa correção? Eu pego o valor da minha corrente, certo? E divido pelo, pelos fatores de correção. Se eu tenho que um cabo de 6 milímetros, né? Ele consegue conduzir 41 amperes sem ter os fatores de correção aplicados, eu... eh, e agora eu tenho que corrigir esses fatores, né? Eu aplico os meus fatores de correção. Então, eu pego 41, divido pelo meu 0,94, que é o meu K1, vezes 0,8, certo? Que vai me dar um valor de 30,8 ampere. O que que significa isso? Significa que para um cabo de 6 milímetros quadrados em um circuito monofásico dentro de um eletroduto, né? Para uma temperatura de 35 graus Celsius e para quando tem outro circuito lá nesse mesmo eletroduto, ele na verdade consegue conduzir sem aquecer, né, 30,8 ampere, certo? Esses 30,8 ampere é menor do que a minha corrente de projeto. Por quê? Eu tenho que conduzir 34 ampere, mas o meu cabo suporta, né, 30,8. O que que eu preciso fazer? Aumentar a bitola desse meu cabo, desse meu condutor. Aí eu passo para a próxima seção normalizada de cabo, que seria quanto? Seria aqui, ó, meu 10 milímetros quadrados, certo? Então eu vejo lá, né? Eu faço o cruzamento. Ah, um cabo de 10 milímetros quadrados para um método de referência B1 para dois condutores carregados, ele consegue conduzir 57 amperes, certo? Só que eu preciso aplicar os fatores de correção nesses 57 amperes aqui. E como que eu faço isso? Dividindo aqui pelos fatores de correção, certo? Então, eu tenho 57 amperes dividido por 0,94 vezes 0,8, eu tenho que esse cabo de 10 milímetros quadrados consegue conduzir, né, 42,86 amperes. Esse valor de corrente aqui, ele é maior ou menor que meus 34 amperes lá da corrente de projeto? Ele é maior, né? Então, eu tenho que minha corrente de projeto, que é 34 ampere, é menor do que 42,86 ampere. Então, pelo critério de capacidade de condução de corrente, eu posso usar um condutor de 10 milímetros quadrados. Beleza? Pessoal, tá tranquilo aqui? Como é que foi o ritmo? Deu para pegar? Deu para entender como que faz esse dimensionamento? Posso falar rapidinho aqui sobre como que a gente escolhe um disjuntor? Acho que eu vou deixar para a próxima aula, porque eu já estou em cima do horário aqui. Quero saber de vocês quais que são as dúvidas. Olha, com o circuito de chuveiro, eu acho que o disjuntor depende da bitola do fio e da resistência do chuveiro, né, professor? É, assim, quando a gente está dimensionando instalações elétricas, né, eu preciso adotar a norma 5410. Lá na 5410, ela traz os critérios de dimensionamento do disjuntor, que eu ia falar aqui, mas agora, né, só que o tempo está muito curto. Então ia gerar mais confusão. Eu vou deixar para falar dos critérios de dimensionamento de condutor mais para frente, certo? Só que Tá bom, então. basicamente, para eu dimensionar corretamente a proteção, né, do meu cabo, que é a escolha desse disjuntor, eu tenho que levar em consideração, né, duas situações, ou seja, eu tenho que obedecer duas inequações ao mesmo tempo, certo? E a gente vai ver isso mais para frente. O que eu queria, né, falar agora e às vezes desmistificar. Queria perguntar para vocês, na verdade, vocês acham que disjuntor protege contra choque elétrico?
Eu creio que não protege. Não protege? Quem acha que protege? Eu acho Eu que acho que depende, né? Não. protege. Hã? Ele protege se pegar o choque e se você segurar, aí vai cair o disjuntor. Aí protege aquela descarga elétrica do, do cabo. É. Pois é, disjuntor, pessoal, ele é um dispositivo que protege apenas o cabo, certo? Então, ele é feito para proteção do circuito, do cabo, para evitar sobreaquecimento e curto-circuito. Ele não protege contra choque elétrico, por quê? Porque ele tem dentro, né? Ele é construído de uma forma que ele tem curvas de atuação. Ou seja, ele vai, né, a partir de um certo valor múltiplo da corrente nominal dele, ele vai ter um tempo de atuação, né, ele vai ter uma curva temporizada, e quando ele tem curto-circuito, que é ali acima de 5 vezes a corrente nominal, ele desarma instantâneo. O choque elétrico, ele não vai desarmar, ele não vai proteger contra o choque para pessoas, por quê? Porque o valor do choque na pessoa, né, é um valor muito baixo, ou seja, ele não é comparado com o valor de corrente de curto-circuito. Então, se a pessoa, né, o nosso corpo, o ser humano, ele tem certo valor de resistência. Então, se eu encosto, por exemplo, encosto numa fase e estou encostando, pisando no chão, então eu faço, né, uma diferença de potencial sobre mim da fase para a Terra. Meu corpo tem um valor de resistência. É como se eu estivesse ligando um resistor nesse meu circuito. O meu disjuntor vai enxergar que aquilo ali é uma corrente de carga normal. Então ele vai continuar. Eu vou estar tomando choque, meu disjuntor não vai desarmar, certo? Ele vai desarmar se, né, por exemplo, eu aterrar a minha carcaça e houver um curto-circuito na carcaça de um determinado equipamento. Porque isso também vai depender do meu esquema de aterramento. Então, quando eu tenho, por exemplo, um esquema de aterramento do tipo TN, né, que a gente, isso vocês vão ver mais para frente na parte de instalações, ou seja, que eu tenho a minha massa, né, eu tenho tanto a minha geração lá no meu padrão de entrada, por exemplo, é aterrado, meu neutro aterrado, e minha máquina também tem aterramento, né? Então, quando acontece isso, eventualmente essa fase encosta numa massa, né, numa carcaça, e essa carcaça é aterrado, aquela corrente ali, ela vai passar direto da fase para o meu aterramento. Então, ela vai passar por um caminho com baixa resistência. Aí sim, eu tenho um alto valor de corrente, que é um valor de corrente de curto-circuito, e o meu disjuntor desarma. Agora, proteger contra choque elétrico, quem protege é outro dispositivo chamado de DR, né, que é um dispositivo diferencial residual, certo? Deu para entender? Pessoal, gostaram da aula de hoje? Como é que foi? Mas foi boa, uma produtiva, uma aula bem produtiva, vai aprender. Show de bola. Então, pessoal, o método de dimensionamento que eu passei para vocês aqui, ó, vocês já conseguem, né, seguindo esse passo a passo, dimensionar os condutores de qualquer circuito, certo? Então eu falei, né? Então esse o método de dimensionamento lá da NBR 5410 que é utilizado, né, por, por projetistas ali, né, quando a gente vai realmente dimensionar uma instalação elétrica, certo? Então, pessoal, se não tem dúvida, eu vou encerrando a aula aqui hoje, né? Já está em cima do horário. E até o próximo encontro, até semana que vem. Qualquer dúvida, pessoal, pode entrar em contato.